Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra nos alimente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, algumas questões que nós já falamos nas pregações anteriores, mas apenas para nós relembrarmos, que nesta carta, Paulo lembra aos Gálatas que a liberdade que nós temos em Cristo não é uma autorização para pecar, mas para viver uma vida de santificação. Nós somos livres em Cristo. Nós temos a liberdade em Cristo. Mas como diz o apóstolo Paulo, viveremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque nós temos o perdão, então nós podemos pecar, certos de que Deus nos perdoa, então nós pecamos e vivemos de qualquer forma, confiados nisso? Não. A liberdade que temos em Cristo não é uma autorização para viver pecando. E uma vida de santificação, como nós já vimos aqui, promove um caminhar agradável a Deus em todos os aspectos da vida. Quando vivemos uma vida de santificação, a nossa vida em todos os aspectos certamente vai ser influenciada por essa forma de viver, seja nos relacionamentos, na conduta moral, seja na vida profissional. Quando vivemos em santificação, essa forma de vida influencia todos os aspectos da nossa caminhada. E na busca pela santificação, o cristão, como nós vemos aqui no texto, tem o auxílio do Espírito Santo que habita no seu coração. O apóstolo Paulo está dizendo que nós andamos no Espírito. O Espírito Santo de Deus habita naquele que creu no Evangelho, naquele que creu na palavra. Então, aquele que é convertido a Cristo Jesus é habitado pelo Espírito Santo. Então, desta forma, aquele que está em Cristo anda no Espírito. E o Espírito Santo, no coração do cristão, inclina as suas vontades a tudo aquilo que é agradável a Deus. Mas, por outro lado, o desejo carnal, a carne, o desejo pecaminoso do coração, inclina a todo tipo de pecado. E como diz o apóstolo Paulo, isso gera uma luta, isso gera uma batalha no coração do cristão. Porque ao mesmo tempo ele tem a inclinação que o leva para longe de Deus, mas o Espírito de Deus que habita no seu coração o inclina para uma vida de santificação. E aí então existe uma luta, a luta contra o pecado, a luta para se viver segundo a vontade de Deus. Portanto, o viver do cristão, o viver de acordo com a inclinação da carne, gera prejuízos, tanto na relação consigo mesmo, como na relação com o próximo e principalmente na relação com Deus. E Paulo diz que para vencer as inclinações pecaminosas e assim viver uma vida de santificação, nós vimos aqui
nas mensagens anteriores que, primeiro, é necessário viver a liberdade cristã sem dar ocasião à carne. E também é necessário andar na direção do Espírito Santo para vencer a vontade da carne. E para dar aqui exemplo do que são as inclinações do coração, que geram pensamentos e ações pecaminosas, o apóstolo Paulo apresenta uma lista que ele chama de obras da carne e como elas interferem no comportamento dos cristãos. O próprio texto que nós lemos hoje já nos mostra que essa lista que Paulo chama de obras da carne não é uma lista completa, não é uma lista que traz todas as obras da carne, até porque ele termina a lista de obras da carne dizendo o seguinte: e coisas semelhantes a estas. Então, existem muitas outras obras carnais que militam no nosso coração, além destas que Paulo cita nesse texto, e estas que ele cita aqui servem para nos dar o entendimento de que, de fato, nosso coração é inclinado àquilo que desonra e desagrada a Deus. E, portanto, nos versículos 19 e 20, nós aprendemos no domingo passado que as obras da carne produzem dois efeitos práticos. Nós vimos que as obras da carne produzem um comportamento imoral. Quando Paulo fala da prostituição, da impureza e da lascívia. As obras da carne também produzem uma adoração falsa e a falta de confiança em Deus, quando ele cita a idolatria e as feitiçarias. E no texto da mensagem desta noite, nós veremos aqui uma continuação dos efeitos das obras da carne na vida do cristão. E aqui, portanto, nós vamos ver mais um destes efeitos, e vamos ver que as obras da carne comprometem os relacionamentos interpessoais. Este é mais um dos efeitos das obras da carne. Os desejos pecaminosos que estão enraizados no nosso coração comprometem os relacionamentos interpessoais. Paulo aqui relaciona 8 obras da carne que estão relacionadas diretamente com os relacionamentos interpessoais. E relacionamentos interpessoais são os relacionamentos que nós temos a partir da convivência na nossa casa, no nosso lar, desde a convivência que temos com os irmãos da igreja, na sociedade, ou seja, relacionamentos interpessoais, a nossa relação com as pessoas. E as obras da carne interferem e comprometem os relacionamentos interpessoais. Vejam aí o que diz o versículo 19 e o versículo 20. Ora, as obras da carne são conhecidas e são inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Aqui nós temos 8 obras da carne que, agindo no coração, produzem relacionamentos doentes, produzem relacionamentos que não satisfazem aquilo que de fato agrada a Deus. E isso que Paulo diz aqui no versículo 19 e 20 tem relação com o que Paulo já havia dito nos versículos 14 e 15 desse texto que nós estamos apresentando. Diz lá os versículos 14 e 15, se você quiser dar uma olhada aí. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, estas 8 obras da carne estão intimamente entrelaçadas entre si. Onde se encontra uma, certamente se encontra todas as outras. Estas 8 obras da carne trabalham juntas. Uma depende da outra. Uma
alimenta a outra, de forma que, onde encontra-se uma delas, possivelmente, as outras também estarão presentes. E aí, então, para nós entendermos rapidamente o que Paulo quer dizer com cada uma delas, nós começamos aqui pensando sobre o que Paulo fala sobre inimizades. As inimizades têm relação com o relacionamento hostil, aquele relacionamento conflituoso, onde não existe acordo entre as partes. Então, inimizades têm a ver com hostilidade. Quando ele fala sobre porfias, aqui ele faz referência a brigas que acontecem pela disputa entre interesses de cada parte. Então, existem partes, e as porfias, portanto, são aquelas disputas que existem por causa dos interesses próprios. Interesses que se conflitam e onde não há acordo. Esse tipo de situação é definida com esta palavra, porfias. Inimizade e porfia, certamente, vão caminhar juntas. Ele fala também de outra situação, outra obra da carne, que é ciúmes. Na verdade, meus irmãos, ciúmes é um apego exagerado àquilo que é seu. De maneira que esse apego exagerado ao que é seu gera um medo de perder, um medo de não ter mais aquilo. E aí, então, gera uma defesa pecaminosa daquilo que é seu, e isso é o ciúme. Então, muitas pessoas, por causa de sentimentos de comportamento relacionado aos ciúmes, acabam se desentendendo com outras pessoas porque ele está querendo defender doentiamente, pecaminosamente, aquilo que é seu. Ele continua falando sobre iras. Iras aqui tem relação com sentimentos de raiva, de ódio contra os outros. É aquele sentimento que queima o coração e provoca aquelas vontades de ver o outro na pior situação possível. Então, as iras são os sentimentos que queimam no coração contra as outras pessoas. Ele fala de discórdias. As discórdias, então, estão relacionadas à explosão ou explosões decorrentes da ira, que se manifestam em gritarias, em xingamentos e até mesmo, muitas vezes, em agressão física. Então, na verdade, aqui há um processo que vai aumentando a situação. Uma pessoa que alimenta iras no coração, ela pode, então, caminhar num processo que evolui para discórdias, que é a manifestação dessa ira em palavras, em xingamentos, em afrontas, muitas vezes agressões físicas também. Paulo fala de outra obra da carne nesta lista, que é a sexta, as dissensões. As dissensões, então, é o afastamento uns dos outros, movido pelas causas anteriores. Então, quando a gente pensa aqui na inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, então, as dissensões, talvez, ou certamente está relacionado a estas coisas anteriores, que é o afastamento uns dos outros, por causa destas outras coisas que vão trabalhando no relacionamento, e então acontece essas dissensões, o afastamento. A sétima obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo nessa lista, são as facções, que é, então, aqui, a formação de grupos por interesses, os quais se rivalizam com os outros, ou uns com os outros. Facções, então, é a formação de grupos por interesses. Então, tem um partido A e um partido B, e aí agora, estas são facções
que vão brigar entre si de acordo com os seus interesses próprios. O apóstolo Paulo cita algo semelhante em relação à igreja de Corinto, quando ele fala que ali naquela igreja havia o grupo que era de Paulo, o grupo que era de Apolo, o grupo que era de Cristo, e então eles se rivalizavam entre si, cada um buscando os seus próprios interesses. Essas facções, essas divisões, são resultado de todo um processo carnal que se manifesta do nosso coração. E ele termina falando a respeito de uma outra obra da carne, que são as invejas. Lembra que nós definimos ciúmes como um apego exagerado ao que é seu? As invejas, na verdade, são o oposto disso, que é um apego ao que é dos outros. As invejas levam as pessoas a ter um apego tão grande pelo que é dos outros, que ela amarga ou amargura o seu coração no desejo de possuir aquilo que é do outro. E muitas vezes, as invejas levam a pessoa a sentir-se amargurada com a pessoa da qual ela tem invejas. Então, aqui nós temos essa lista de obras da carne que interferem negativamente nos relacionamentos. E é interessante porque, quando nós olhamos lá em Êxodo, capítulo 20, nós vemos que a lei de Deus expressamente proíbe todos os pecados, todas as práticas que levam a interferir nos relacionamentos interpessoais. Todas estas obras estão condenadas aqui em Êxodo capítulo 20, do versículo 12 ao 17, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Aqui na lei do Senhor, então ele dá o mandamento proibindo toda a prática que possa prejudicar, interferir e contribuir para que os relacionamentos sejam afrontados e sejam prejudicados. E o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele está dizendo, meus irmãos, despojai-vos, abandonem estas coisas, são obras da carne, são pecados enraizados no coração que precisam ser confrontados. Uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós, esses pecados precisam ser confrontados diariamente pela presença do Espírito em nosso coração. E aqui nós queremos pensar em algumas aplicações nesse aspecto. Primeiro, precisamos pensar que por causa do pecado, a relação do ser humano tem a tendência de ser conflituosa em todas as esferas dos seus relacionamentos. Então nós precisamos ter consciência disso. Isso é um fato. A nossa tendência é ter relacionamentos conflituosos em todas as esferas, desde o relacionamento do lar e até as relações em outras situações também. Essa é a tendência do nosso coração.
uma vida harmoniosa. Existe uma segunda situação em que todos vivem segundo as obras da carne. Quando isso acontece, então a guerra é garantida todo dia. Onde todos vivem segundo as obras da carne, a guerra é uma realidade, em todo momento. Uma terceira situação que podemos pensar nesse sentido, é que muitas vezes, em contextos, existem situações em que parte das pessoas vive segundo as inclinações da carne, e dão lugar às obras da carne, como nós já vimos aqui, mas outra parte procura viver em obediência e santificação. Muitas vezes isso acontece nas famílias, nas igrejas, nos relacionamentos. E o que fazer diante de uma situação dessa? Aquele que vive em obediência deve continuar em obediência, continua seguindo o teu caminho. Continua cumprindo o teu papel como servo de Deus, como cristão. Até porque, diante de Deus, cada um é individualmente responsável, não é? E lógico que esta é uma situação que traz muitas dificuldades, mas, como servos de Deus, o que nós temos que fazer é exatamente isso. Continuar vivendo em obediência a Deus. Mesmo que ao nosso redor existam pessoas que vivam de forma carnal e busquem meios de prejudicar os relacionamentos. No que depende de nós, nós vivemos em obediência a Deus. E eu quero falar sobre uma quarta possibilidade em relação aos relacionamentos, que é a ideia de, muitas vezes, nós sermos extremamente melindrosos. Às vezes existem muitas confusões entre as pessoas, nem sempre por causa necessariamente de obras da carne, mas às vezes por causa de melindros do coração, no sentido de que muitas vezes nós achamos que todo mundo está nos perseguindo. A pessoa olhou meio diferente, nós já pensamos, essa pessoa quer me prejudicar. A pessoa falou alguma coisa um pouco diferente do que às vezes nós estamos acostumados, então nós já pintamos um quadro, nós já pintamos uma situação e achamos que estamos sendo perseguidos. E esta é uma situação muito comum nos relacionamentos, que é pessoas extremamente melindrosas. E aqui tem uma pequena ilustração, isso não é um fato real, é apenas para entendermos, né? Certa vez, um compadre passou perto do outro e ele estava usando o capacete, e aí o seu amigo falou, e aí, astronauta? Aí aquela pessoa que estava usando o capacete começou a pensar. Ele me chamou de astronauta. Astronauta já foi na Lua. A Lua parece um queijo. O queijo vem do leite. O leite vem da vaca. A vaca tem chifre. Como meu compadre poderia me chamar de chifrudo assim na minha cara? Meus irmãos, isso acontece muitas vezes. Um coração extremamente melindroso, às vezes pinta uma situação que não existe. Às vezes pinta uma situação que não é real, e aí ele passa a viver em relação àquela outra pessoa como se de fato fosse exatamente aquilo que ele está pensando. Então nós precisamos, em relação a estas coisas, né, saber que existem essas possibilidades. E aí então nós precisamos ter consciência de que nossa inclinação a todo tipo de ações que comprometem os relacionamentos são decorrentes de um coração pecaminoso. E nós precisamos identificar a presença das obras da carne e como elas interferem em nossos relacionamentos, e nós precisamos lutar para que elas não nos governem.
E a nossa luta, de fato, tem o apoio do Espírito Santo. Não sejamos governados por estas obras da carne que comprometem os relacionamentos, mas que nós tenhamos vitórias dias após dia pela atuação do Espírito de Deus que nos auxilia. Outro efeito das obras da carne que nós podemos encontrar nesse texto é que elas promovem um comportamento dissoluto. As obras da carne promovem um comportamento dissoluto, e aqui Paulo relaciona as obras da carne a uma vida sem freios, a uma vida lançada aos exageros. Diz aí no versículo 19, seguindo a mesma sequência: ora, as obras da carne são conhecidas e são, agora no versículo 21, bebedices, glutonarias. E aqui essa palavra glutonarias, ela é traduzida em algumas versões também como orgias. Bebedices e glutonarias também no sentido de orgias. E antes de se converterem a Cristo, era comum aos crentes da Galácia participarem de festas regadas a muita bebida, a muita comida e todos os tipos de exageros, inclusive relacionados à prostituição e aqueles outros exageros que já foram vistos no início desta exposição. Então eles, antes de conhecerem a Cristo, estavam acostumados a viverem uma vida de uma entrega às orgias. Mas agora, como servos de Deus, eles são exortados a entenderem aquelas festas como sendo festas pecaminosas, porque elas levam a um comportamento dissoluto, exagerado, entregue a todo tipo de exageros, uma vida sem freios, sem limites. As bebedices e glutonarias ou orgias têm relação com situações de total distanciamento da santidade de Deus. Nós temos aqui um exemplo que está citado em Êxodo 32, que tem a ver com aquele momento em que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei, mas o povo que ficou lá embaixo resolveu simplesmente dizer: olha, Moisés deve ter morrido por lá, então vamos nós aqui cultuar o nosso Deus da nossa forma. E o texto diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. O que há de errado com festas? Nada. Desde que elas obedeçam os limites da santidade. Festas que ultrapassam os limites caminham na direção de bebedices, glutonarias, orgias. A bebedice e a glutonaria têm associação com a embriaguez, que gera, certamente, outros excessos relacionados a práticas imorais e violência. Texto de Lucas, capítulo 21, versículo 34, aqui nós temos uma exortação que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Outro texto, Romanos 13, versículo 13, diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas
e ciúmes. Paulo está dizendo, como cristãos, nosso compromisso é com uma vida temperada, uma vida equilibrada, uma vida comprometida com a santidade. E aqui nós podemos pensar em algumas aplicações nesse sentido e dizer que é completamente incompatível com a santidade de um cristão. Vejamos aqui algumas situações que são totalmente incompatíveis com uma vida de santidade. Primeiro, um cristão embriagado, seja na individualidade da sua casa ou em festas regadas a bebidas e orgias. É incompatível com a santidade cristã. Um cristão embriagado. A Bíblia é repleta em relação a exortações quanto ao uso da bebida, a embriaguez. Paulo mesmo diz aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ele está dizendo que a embriaguez do vinho produz destruição, dissolução, um caminhar sem limites. Portanto, é incompatível. Por mais que alguém diga, não, mas é na minha casa, só eu sozinho lá, eu bebo, fico bêbado mesmo, mas ninguém está vendo, não estou produzindo mau exemplo para ninguém, não estou dando mau testemunho para ninguém, então não tem problema. Tem problema sim. Tem problema, e o problema é diante de Deus. Porque a embriaguez leva a pessoa a esquecer-se dos limites, a agir sem freios, agir de maneira que desagrada a Deus. Outra situação que é incompatível com a santidade é um cristão embriagado promovendo alteração no seu comportamento com a sua família ou gerando mau testemunho. Agora, numa visão mais ampla, se é incompatível ficar embriagado sozinho, só você e você mesmo, pior ainda é quando isso acontece e gera prejuízos na relação familiar, quando gera prejuízos ao testemunho cristão. Quando uma pessoa que se diz cristã é vista, dominada pela bebida, isso gera certamente mau testemunho. Isso é totalmente incompatível com a vida de santidade. Uma terceira e última situação que eu quero citar como incompatível para a vida de santidade de um cristão é um cristão promover ou participar de festas onde a bebedice, a glutonaria que gera orgias sejam praticadas. Nesse sentido, meus irmãos, nós como cristãos precisamos ser muito criteriosos com a questão de festas. Festas que promovemos e festa onde nós vamos. Como nós já falamos, não existe nada errado em festejar, em alegrar-se com alguma coisa. Mas nós precisamos saber que existem limites. Deus estabelece alguns limites e nós devemos ter critérios para participarmos de festas mundanas, que muitas vezes ali nós estamos estamos compactuando, estamos concordando, às vezes até participando de situações que estão relacionadas a estas coisas, bebedices e glutonarias. As festas que nós promovemos, seja de casamento, de aniversário, nós precisamos sempre caminhar de maneira que não venhamos ferir uma vida de santidade e não venhamos dar espaço para estas obras da carne que levam-nos a uma vida dissoluta. Então Deus nos chama a uma vida modesta, a uma vida equilibrada. O cristão deve viver uma vida de moderação, com sobriedade e com sensatez. Se um cristão se vê dominado pela bebida,
ele deve entender que essa é uma obra da carne, que inclina em direção oposta ao que Deus quer. E nesse aspecto, então, deve se arrepender. E aí nós vamos caminhando para o final desta reflexão, e aí podemos ver aqui um terceiro efeito das obras da carne. E este efeito é que as obras da carne testificam uma vida sem compromisso com Deus. As obras da carne testificam uma vida sem compromisso com Deus. Então as obras não são suficientes para o merecimento da salvação. Ou seja, como nós já vimos, Paulo nessa carta está deixando claro, ninguém é salvo pelas obras. Ele não está ensinando aqui, por exemplo, que, olha, só vai ser salvo quem não der lugar nenhuma vez durante a sua vida a estas obras da carne. Não é isso que ele está dizendo. Então está claro para nós que as obras próprias não são suficientes para o merecimento da salvação, mas elas são resultados necessariamente presentes na vida de uma pessoa salva. Obras de obediência a Deus são resultados necessariamente presentes na vida de uma pessoa salva. Portanto, Paulo lembra aos Gálatas que viver na prática das obras da carne é próprio da vida das pessoas que não conhecem a Deus, que não são herdeiros do reino de Deus. E aqui ele está falando do viver deliberadamente numa vida carnal. Viver sem nenhuma preocupação se isso é agradável a Deus ou não. Ele está dizendo, aqueles que não herdarão o reino de Deus é que vivem dessa forma. Vejam aí o versículo 21, quando ele diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele está dizendo, aquelas pessoas que estão vivendo deliberadamente nas obras, ou segundo as obras da carne, estão demonstrando que o coração delas está totalmente longe de Deus, o que evidencia uma vida sem compromisso com Deus, o que evidencia que essas pessoas são aquelas que não creem em Deus e, portanto, não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo não está dizendo que uma pessoa salva está isenta de praticar as obras da carne. Uma pessoa salva está, sim, sujeita ao pecado. Mas o que Paulo está dizendo é que viver na prática deliberada das obras da carne é uma evidência de uma vida sem compromisso com Deus. Embora sujeitos ao pecado, um verdadeiro cristão não vive na prática deliberada do pecado. Ele se preocupa com o seu crescimento espiritual. Ele se preocupa com a necessidade da sua obediência a Deus. Ele se preocupa na necessidade de crescer em santidade na presença de Deus. Quanto a isso, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, nos diz o seguinte, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, nesse texto, o que se fica claro aqui, é que, assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, assim também um cristão, uma pessoa que diz temer a Deus, vai produzir frutos que apontam para um coração totalmente rendido a Deus, ainda que, na sua trajetória, ele seja inclinado ao pecado e durante a sua vida ele está sujeito ao pecado, mas os frutos que ele produz na sua vida são frutos que comprovam o seu real compromisso com Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, aqueles que vivem na prática deliberada das obras da carne, estão
dizendo com a sua vida que, na verdade, eles não têm um compromisso sério com Deus. Ao contrário, aqueles que, embora sujeitos ao pecado, vivem uma vida de compromisso, de obediência, busca de santificação, esse está demonstrando que existe uma luta no seu coração entre a inclinação da carne e a inclinação do espírito, e ele está nessa luta e ele deseja servir a Deus. E aí nós aplicamos aqui que é questionável a fé de uma pessoa que se diz cristã, mas vive procurando justificativas para viver na prática das obras da carne. É muito comum nós vermos pessoas que se dizem cristãs tentando achar justificativas para viver dessa forma ou para viver daquela forma. Mas não é bem assim que a Bíblia diz, não é bem assim que o texto está dizendo, não é? A ideia de relativizar práticas pecaminosas. Então, é questionável a fé de alguém que tenta relativizar o pecado e tentam achar uma forma de fazer aquilo parecer correto. Uma pessoa alcançada por Cristo reconhece seus pecados e passa a viver uma luta constante contra as inclinações da carne. E o desejo por santificação é uma forte evidência de um coração totalmente rendido a Deus. Quando você vê em uma pessoa um desejo sincero por santificação, isso é uma demonstração de que essa pessoa tem um coração de fato rendido a Deus. Mas a relativização do pecado é uma forte evidência de um cristianismo meramente nominal. E aqui então nós concluímos essa reflexão nesta noite, aqui finalizando esta reflexão sobre os efeitos práticos das obras da carne, lembrando que a partir do texto que nós meditamos hoje, nós vimos 3 efeitos das obras da carne. Primeiro, elas comprometem os relacionamentos interpessoais. Segundo, elas promovem um comportamento dissoluto, sem limites, voltado ao exagero. Terceiro, as obras da carne testificam uma vida sem compromisso com Deus. Que o nosso Deus nos dê graça para que, como servos do Senhor, nós, de fato, estejamos envolvidos nesta luta, nesta batalha, e que tenhamos como alvo da nossa caminhada cristã viver em santidade, vencendo os desejos do nosso coração pecaminoso e trilhando na direção daquilo que agrada ao nosso Deus. E que assim a nossa vida seja profundamente abençoada pela presença do Senhor em nós.